Muito bem, em maio, no Foro Transformaciones em Madrid, Gilmar Mendes disse que as instituições venceram no Brasil graças a medidas adotadas desde 2019 pelo STF. Uma delas foi a abertura do inquérito das fake news, no âmbito do qual seu colega Alexandre de Moraes censurou a nossa revista Cruzoé por revelar o codinome do também ministro Dias Toffoli na Odebrecht. O amigo do meu pai, ou the friend of my father's friend, já que está pipocando aí nas matérias da imprensa estrangeira. E agora, em junho, o Gilmar Palusa, fórum organizado pelo Gilmar em Lisboa, reúne, de acordo com o Estadão, sócios, diretores e representantes de 12 empresas com processos no STF. A gente já tinha apontado aqui várias. O Estadão foi lá para ver quais que tinham processos, apontou mais algumas, então todas elas são as seguintes: JF, BTG, Aegea Saneamento, Prudential, Google, Grupo Votorantim, Eletrobras, Bradesco, Magazine Luiza, Instituto Brasileiro de Mineração, Banco Safra e Cosan. Após participar da mesa de abertura, o ministro anfitrião, Gilmar, disse que as pessoas vêm, reagindo ao que chamou de uma certa incompreensão em relação ao evento, que, segundo ele, se consolidou. Na verdade, como eu escrevi em antagonista.com.br, o que existe é uma perfeita compreensão dos interesses em jogo. André Esteves, o banqueiro blindado por Gilmar na Lava Jato e moderador de painel junto com seu protetor, levou outros 5 palestrantes do BTG para o Gilmar Palusa, enquanto o banco responde a 3 processos na Suprema Corte. O grupo JF foi representado em mesa sobre responsabilidade social por Luizinho Magalhães, diretor pedagógico do Instituto JF, que é a entidade de investimento social de Joesley e Wesley Batista. Os irmãos confessaram a prática de suborno anos atrás, mas tiveram multas bilionárias aliviadas por Dias Toffoli, ministro palestrante do Gilmar Palusa. Aliás, vamos mostrar aqui um elemento cômico sobre a participação do Toffoli. O Joesley marcou presença no primeiro dia do evento, o Wesley esteve no coquetel do Flávio Rocha, ao qual o Gilmar também compareceu, do qual falamos ontem, e o Estadão também registrou que a Suprema Corte já tem lá um questionamento sobre a disputa bilionária entre a JF e a Paper Excellence, pelo controle da Eldorado Celulose. Um caso que já foi aí esmiuçado nas nossas análises, porque foi no âmbito desse processo que o Ricardo Lewandowski emitiu um parecer para os irmãos Batista. Foi contratado para isso, depois de já ter dado decisão favorável a eles quando era ministro do Supremo Tribunal Federal e antes de virar ministro do governo Lula. Quer dizer, olha a promiscuidade entre os poderes, entre as elites econômicas, políticas, judiciárias e até midiáticas desse país. Já a Aegea Saneamento ganhou 4 mesas no Fórum de Gilmar, enquanto tem 2 ações pendentes no STF, bastante emblemáticas, sobre esgoto, ambas sob relatoria de Flávio Dino. E o advogado da Aegea é o ex-ministro do STF, Aires Brito. Quer dizer, Lewandowski emite parecer lá, vira advogado dos irmãos Batista, na prática. Aires Brito, outro ex-ministro, é advogado de uma empresa que tem causa no Supremo. E, procurado pelo jornal, o Supremo afirmou não haver conflito de interesses, alegando que os ministros conversam com vários setores da sociedade, como se todos os brasileiros com processos no Poder Judiciário tivessem as mesmas oportunidades que os empresários amigos. Então, na verdade, não há mais conflito de interesses, porque os interesses venceram. Era sobre isso que eu escrevi mais cedo no artigo Gilmar Palusa, as instituições ou os interesses venceram? Duda Teixeira, o que você destaca desse encontro? Bom, Felipe, é claro que tem um conflito de interesses aí. Essas pessoas têm um acesso privilegiado aos ministros do Supremo que outros brasileiros não têm. Esses eventos no exterior são feitos para permitir esse tipo de coisa. Ninguém está indo para Lisboa para assistir palestra sobre globalização, nada disso. Eles estão indo lá para participar desses encontros que acontecem fora do fórum. E o IDP, que é a faculdade do Gilmar, sempre se serviu também desse tipo de promiscuidade. Vamos lembrar que a Cruzoé 2019 já saía com uma matéria falando dos patrocínios secretos do IDP, que eram empresas que davam uma verba para o IDP, querendo participar de eventos, mas pediam para os nomes não saírem. E aí, obviamente, a suspeita é que eles estavam querendo influenciar nas decisões do STF. E é a mesma coisa que está acontecendo agora.
Pois é, e a Transparência Internacional no Brasil, por meio do seu diretor executivo Bruno Brandão, apontou esse conflito de interesses, mostrou que em qualquer país civilizado do mundo, inclusive Portugal, é conflito de interesses, sim. Toda essa promiscuidade entre o setor público e o privado. E ainda falando sobre o evento, a gente separou um trecho em que o Toffoli reclama de atravessar o oceano para falar 10 minutos no evento. Eu deixei para assistir a primeira vez aqui. Eu já tinha visto a notícia, mas eu quero assistir junto com vocês para a gente ter aquela reação natural. Vamos ver Dias Toffoli reclamando do tempo dele, depois de vários dias em que a gente viu o Toffoli se enrolar todo para dar o voto no julgamento sobre a descriminalização da maconha. Imagine ter que ouvir o Toffoli por mais de 10 minutos. Pode soltar. Bom, pelo tempo que disponibilizaram, me lembro que num certo lugar pediram para o menino fazer uma... Ô, Lênio, a gente atravessa o Atlântico para falar 10 minutos. Por isso. Não é justo. Né? É assim, o tema é para dissertação, é para dissertar em 8 palavras, em 5 segundos, sobre religião, sexo. Aí o Toffoli reclamando com alguma risadinha, né, tentando dar algum tom de leveza a essa reclamação. No entanto, parece que ele não tem o tempo, como se ele fosse ter um grande conteúdo, Duda Teixeira, para apresentar numa palestra de 2 horas. Bom, o Toffoli é isso, né? Ele dá o voto, depois ele tem que dar o esclarecimento do voto dele, né? Se ele falasse ali durante alguns minutos, depois ele ia ter que esclarecer precisar de prorrogação e pênalti para poder explicar o que ele estava falando. Bom, enfim, atravessaram o Atlântico e estão lá falando bem mais do que 10 minutos às nossas custas. E o Lênio Streck é aquele outro que estava com a palavra, que o Toffoli o interrompeu para fazer essa observação, é ligado ao grupo Prerrogativas, esse grupo cheio de advogados que defenderam clientes na Lava Jato e que ataca, evidentemente, a operação com uma narrativa lulista, bastante alinhada ao governo Lula, que, obviamente, afaga todos esses advogados.